Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui mais uma vez para contar a história do Ramon, que é uma história muito comprida. Tive que dividir em duas vezes, né? Porque meu celular tem pouca memória, né? E ele acaba interrompendo. E então, antes de eu começar, dá um like aí, que para você não custa nada, só uma clicadinha, para mim vale muito, tá? Se você não é inscrito, quiser se inscrever, eu agradeço muito. E também se você compartilhar com teus amigos, seus parentes, vai ajudar muito o meu canal a crescer. E então, ontem eu gravei duas partes, só que eu acabei não publicando uma parte. Então eu vou fazer hoje a segunda parte. Eu tinha parado na parte que o Ramon, eu vou dar um resumo assim para vocês lembrarem. O Ramon, ele era um menino, filho de fazendeiro, e aquele criado daquele tipo antigo, né? Só que quando ele nasceu, a mãe dele rejeitou ele, porque ele não era uma menina, como ela queria. E ela falava sempre que ele era o filho que ele era o demônio. Ele não era a gente, era o demônio. E não sei por que motivo, acho que ela já não estava muito bem da cabeça. E quando o irmão dele morreu, né, naquela caravana, ela não culpou nem o pai, que foi o causador praticamente, né, que obrigou o filho a ir nessa caravana para estudar né, na cidade grande. Ele não culpou nem o dono da caravana, que deixou a caravana cair na ribanceira. Enfim, culpou ele. Falou que a culpa era toda dele, que ele que era o culpado, que ele era o demônio. E que ele queria que o outro morresse para ele poder ser o único filho. E coisa assim, sabe? Ela estava desequilibrada. E quando teve o velório, que teve que fazer um velório comunitário e tal, né? Porque o padre era um só e não dava para ir na casa fazer a bênção, a encomenda da alma, né? Para cada um dos que morreram, que foram muitos, né, que morreram. Então, a mãe ficou muito chateada, né, de ter que ir lá na igreja fazer o velório do filho lá. E o tempo todo que ela estava lá no velório, ela ficou do lado dele e falando barbaridades para ele, que a culpa era dele, que ele era o demônio, que tinha isso e aquilo. Ele teve que ficar quietinho ouvindo tudo, porque antigamente os filhos respeitavam os pais, né? Por mais errados que os pais eram, eles respeitavam. E quando terminou o velório, que eles iam embora, a mãe dele falou assim pro pai dele: se você for levar esse filho do demônio embora com a gente, eu prefiro morrer. Eu não vou para casa se você levar ele. Ou ele ou eu, né? Não quis que o menino fosse. Então, para não ter discussão ali na frente de todos, né? Aí ele chamou o pároco, né? Que é o sacerdote. Chamou ele e falou assim: tem como você ficar? Você fica com meu filho? Eu vou te dar um dinheiro, você fica com meu filho pelo menos durante uns dias, até eu levar minha mulher e ver o que eu faço com ela. Aí ainda o sacerdote ainda falou assim para ele: olha lá o que você vai fazer, a sua dívida com Deus já está muito grande, então não vai cometer mais esse pecado. Ele imaginou que ele fosse já dar cabo da mulher, né? Aí ele falou: não, eu sei que a minha dívida já está grande e que eu tenho que fazer alguma coisa para aliviar a dívida que eu tenho com Deus, né? Mas depois eu penso nisso, agora eu tenho que ver o que eu vou fazer com ela.
e eu não vou sujar minha mão. E foram embora. Chegou lá, sabe o que ele fez? Ele trancou ela no sótão, trancou ela lá em cima, no quartinho lá de cima e ficou lá. E o tempo passou, ela ficava gritando impropérios lá, né, naquele quartinho. E o filho nem dormia de noite, coitadinho, de escutar tanta barbaridade que ela gritava. Mas aí ela se acalmou, e ficou quieta e ele pôde viver em paz. Aí o pai dele, um dia, falou para ele que ele já estava um homenzinho e que ia comprar, ia dar um dinheiro para ele comprar uma... Não, ele já comprou a escrava, né? Eu já contei ontem. E ele, quando já fazia um tempo, né? Ele já tinha 14 anos, já. E ele já vivia com a Querência, o nome dela, né? Até o nome é bonito. O nome dela era Querência, a escrava que ele deu, que o pai mandou ele comprar. E que depois ele gostou tanto da escrava, né? E ela era uma negra do olho bem azul. Eu disse ontem que era verde, mas depois eu reli a história e não é, não, é azul. Imagina uma negra do olho azul, linda, né? Então, e aí ele já vivia com ela 2 anos, né? E era muito feliz com ela, já tinha planos de casar com ela, ter filhos. E ele não queria outra na vida, só ela. Então, aí o pai dele um dia chamou e falou assim: eu quero que você vá num povoado distante fazer uns negócios para mim. Quero que você venda umas terras, que a gente vai precisar de dinheiro. Não lembro para que era o dinheiro que ele precisava, né? Mas eu vou precisar de dinheiro para... Então você vai lá e faz esse negócio para mim. E ele foi. Ficou fora de casa, né? Uma semana. Nem isso, quase uma semana. Depois ele voltou. Quando ele voltou, ele entrou. Cadê a Querência, né? Procurou pela casa toda, não achou a Querência. Aí, quando ele chegou e perguntou pro pai: pai, cadê onde tá a Querência? Aí ele falou: eu vendi a Querência, porque você não precisa mais dela e você já estava muito apegado a ela e não pode, você já estava pensando em casar, ter filho, imagina você, um filho, né? Falou sobre o nome dele que eu não lembro, vai ter filhos negros e eu não quero, então por isso eu vendi e não precisa mais dela, né? O serviço dela já não é necessário. Ele ficou chocado. Por que, meu pai? Por que? Ele não parava de perguntar: por que, meu pai, que você fez isso comigo? Você sabe que eu gostava dela, que eu, né, e eu não quero me separar dela. Não, filho, você não pode. E outra, onde você vai, você não vai poder ter mulher. Que eu já falei com o padre e o padre já arrumou um lugar para você, que você vai para o convento, vai ser padre, você vai ser um servo de Deus. E ele, mas eu não queria, eu queria viver com a Querência. Ele: não, mas eu já decidi o seu destino e é esse o seu destino, você vai ser padre. E aí ele não se conformava, né? Ficou com aquele ódio mortal do pai dele. E aí, mas em todo caso, ele falou: e você vai arrumar suas coisas, que amanhã cedo você já vai, o padre já vem te buscar para você ir embora. Aí ele, contrariado, né, com o ódio mortal do pai, ele foi lá. E aí ele arrumou a mala dele, né, tudo que ele tinha que levar. Aí quando foi... depois que tudo estava dormindo, estava tudo quietinho, ele ficou planejando o que fazer, né? E então ele
ele foi lá no quarto da mãe dele e a mãe dele, a chave ficava pro lado de fora assim, né? Ele foi lá, pegou a chave e ele achou uma arma do pai dele. Ainda ele foi lá no quarto do pai primeiro, apontou a arma pro pai que estava dormindo, mas não teve coragem, né, de matar o pai dele, que o pai dele estava dormindo. Então, o pai estava dormindo, mas ele não teve coragem porque ele, né, não queria se sujar. E aí ele resolveu, levou a arma, foi lá em cima no quarto do pai, da mãe dele, no sótão, pegou a chave que ficava pendurada do lado de fora, entrou e falou para a mãe: mãe, eu vim aqui conversar com a senhora. Ela já foi com todos os impropérios para cima dele, né, xingando ele. Aí ele falou assim: olha, o que eu queria mesmo era dar fim no meu pai, porque ele fez uma coisa comigo que não merece o meu perdão e eu queria matá-lo, né? Mas não tive coragem. E eu sei que a senhora, depois que eu contar o que eu fiquei sabendo, a senhora também vai querer matá-lo. Aí falou assim: amanhã eu vou embora, eu vou pro convento. Aí ela ficou toda feliz: o demônio vai virar padre, né? E aí ele falou assim: não importa, só sei que eu vou. Só que ela falou: que bom, minha vida vai voltar ao normal, vou descer, vou tomar posse da minha casa de novo, né? E vou viver em paz. Ele falou: engano da senhora. O plano do meu pai é que eu vá para o seminário e ele já gastou uma fortuna para mandar a senhora para um hospício, um lugar de louco. E a senhora também vai embora, a senhora não vai ficar aqui, a senhora vai para um hospício. Aí ela ficou desesperada, né? Ela falou assim: não, imagina, né? Eu não vou para esse lugar. Ele falou assim: vai porque o meu pai já arrumou outra mulher e ele tá só esperando a senhora ir para o hospício para ele poder trazer essa mulher para cá, e essa mulher já tá esperando um novo herdeiro. E então a senhora também não vai ficar aqui. Aí ela ficou desesperada, né? Aí ele falou: eu não tive coragem de matar meu pai, mas tá aqui a arma, a senhora faz o que a senhora quiser. E desceu, né? Entrou no quarto, fechou a porta. Daí a pouco ele escutou o passo dela pelo corredor. Parou na porta do quarto dele, mexeu com a tranca, estava trancado, depois foi pro lado do pai dele, do quarto do pai. Aí ela escutou, ele ficou escutando, aí ele pegou e foi lá e ficou sondando para ver o que ela ia fazer. Ela apontou a arma pro pai, né, o marido dela. Desculpa, a gente tá suada e eu tenho que ficar toda hora me limpando. Aí ela apontou a arma, mas nisso o marido acordou. Aí catou uma faca que ficava embaixo do travesseiro e lascou uma facada nela, né? E ao mesmo tempo que ela dava um tiro bem no peito dele, né? E então praticamente um matou o outro ao mesmo tempo. E aí ela caiu ali, aí ele saiu, ele se fechou no quarto de novo, né? Ele viu o que aconteceu, fechou no quarto. Daí a pouco ele escutou todos os escravos que dormiam na casa vieram correndo. A Maria veio correndo, que a Maria era uma escrava que morava, que era uma escrava do avô dele. Quando o pai dele casou, trouxe a Maria para morar ali, e a mulher dele nunca suportou a Maria, porque sabia que ele era amante dela também. E a Maria era super apaixonada por ele, e ele fazia todas as vontades dela, dava presente, né?
E eu sei que aí ele foi e saiu do quarto com quem ficou assustado também, não viu nada, né? Falou assim, o que que aconteceu? Aí a Maria chorando, falou, ele era um homem muito bom, por que que você fez isso? Ele falou, eu não fiz nada, agora que eu tô aqui, que eu vi você, tenho certeza que foi você, né? E acusando ele, aí no fundo era, né? Porque ele que atiçou a mãe dele para atirar, né? E aí a mãe dele, aí ele pegou e falou com o escravo que era amigo dele, né? Que era um antigo, um mais antigo ali. Falou, Antônio, vai lá, chama lá as autoridades, né? Delegado, chama o padre, chama todo mundo que eles têm que vir aqui para ver o que aconteceu. E ele foi. Então não demorou nem meia hora, daqui a pouco apareceu. Todos eles entrando correndo para ver o que estava acontecendo e a Maria não cansava de gritar que foi ele o culpado. Ele que matou a mãe e o pai, ele que matou. Aí ele falou, não fui eu, vamos lá. Aí o delegado falou, vamos lá no escritório, no escritório do teu pai que eu vou querer ouvir você, né? Aí ele foi lá, entrou lá no quarto, lá no escritório e antes de fechar a porta, né, ele falou, Maria, faz um café lá para todos aqui, para todos. Ela falou, faça você mesmo, né? Você não manda em mim. Aí o delegado já ficou assim, né? Nossa, que audácia, né, da Maria, dessa escrava. Como ela ousa falar assim com o patrão. E ele deu um sorrisinho cínico, né? Porque ele sabia que se ele falasse daquele jeito, é isso que ela ia responder. Aí depois ele falou, olha, aconteceu assim, assim, assado, né? Que eu levantei, tem aquela gritaria. E aí Aí eu já vi a tragédia feita, né? E aí ele falou assim, nossa, mas que audácia dessa Maria, né? Aí a Maria falou, foi ele o culpado, ele que matou, prende ele. Aí ele falou assim, ela tá louca, porque ela gostava do meu pai, né? É amante dele, então por isso que agora ela quer achar um culpado. E aí o delegado, lógico que, né? Não prendeu ele, acreditou na palavra dele, né? Que o que aconteceu foi exatamente aquilo que aconteceu, que o pai matou a mulher matou, né? Matou o pai dele e que ele não tinha nada com isso. Aí ele falou, e agora, o que você pretende fazer, né? Ele falou assim, agora eu ia pro convento. Mas eu acho que agora não vai, eu não vou mais, porque eu vou ter que cuidar, né, das coisas aqui. Aí a Maria depois contou para ele, depois que ele saiu, ela falou assim, a sua, ele falou, eu vou procurar a minha querência, né, porque o meu pai vendeu ela e eu vou procurar ela. E depois eu vejo o que eu faço. Talvez eu fique aqui mesmo, eu cuido da fazenda. Aí a Maria falou assim, não, você não vai achar sua querência porque o seu pai estuprou ela, matou e eu ajudei ele a enterrar. A jogar, ou jogou no rio, não lembro. E aí ele ficou tão desgostoso que ele falou, então eu vou vender a fazenda e vou embora, né? Vou fazer a vontade do meu pai. Que a maior vontade do meu pai era que eu fosse padre. Então eu vou pro seminário. E aí foi isso que aconteceu. Ele pegou e foi pro seminário, né? E foi morar com o padre primeiro, ajudar o padre, depois de lá ele ia estudar, para depois ir pro seminário. E aí do seminário ele ia se formar para ser padre. E pessoal, eu vou parar e depois eu continuo contando o restante, porque a memória do meu celular é pouca, daqui a pouco ele interrompe e aí fica mais chato, né? Então, até o próximo episódio, tá? Até outro vídeo.
se Deus quiser.